O ano é 2015 e manchetes como essa aparecem cada vez mais na mídia, com o termo crise sendo frequentemente empregado. A guerra civil da Síria resultou em um grande fluxo de emigrantes que, em partes, buscaram refúgio no continente europeu. Quase 10 anos depois, a situação ainda não está resolvida, e segundo a Acnur, agência da ONU para Refugiados, a vida é mais difícil do que nunca para os deslocados sírios. Me chamo Giovanna Carcintamanini, curso Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, iremos abordar a securitização da migração síria para a União Europeia, em especial após a Guerra Civil da Síria. Buscaremos analisar como essa migração foi percebida como uma possível ameaça à segurança social do bloco, resultando em medidas de contenção. Afinal, também traremos um panorama da situação atual, que persiste mesmo quase 10 anos após a chamada crise dos refugiados de 2015. Para se tratar do fluxo de pessoas, é importante remontar as origens dessa migração, a Guerra Civil da Síria. A Guerra Civil da Síria teve seu estopim em 2011, se inserindo no contexto da Primavera Árabe e representando a indignação da população síria contra a forma do governo e condições socioeconômicas do país. O povo, descontento, iniciou manifestações pacíficas em 2011, as quais foram duramente reprimidas pelo governo de Al-Assad e seus apoiadores, instaurando um conflito entre a população e governantes, levando a uma guerra civil. Com o desenvolvimento do conflito, houve uma internacionalização do mesmo, com o envolvimento de diversos atores. Somado ao conflito em curso, outros elementos se incorporaram e são considerados relevantes, como a emergência do Estado Islâmico. Em 2014, o Estado Islâmico passa a reivindicar o estabelecimento de califados, um governo muçulmano sunita no país e também em outros países da região. Apesar de ser mais uma força contra a população, o grupo fica reconhecido internacionalmente por atos terroristas, o que acabou por fortalecer a percepção de relação entre imigrantes sírios e terrorismo. Esse tipo de conflito é descrito por Host como guerras do terceiro tipo. Segundo ele, as guerras e conflitos contemporâneos têm como foco central temas identitários e de governança, envolvendo cada vez mais os cidadãos. Então aqui, por exemplo, os conflitos não são mais por território, mas sobre modos de governo. Eles também são menos institucionalizados, com a presença de outros atores para além do Estado, como o Hezbollah e o Estado Islâmico. Esse conflito também são conhecidos como Guerra dos Povos, não apenas pelo caráter identitário, mas por envolver cada vez mais os civis, que sofrem as principais consequências. É importante entendermos isso, principalmente uma vez que Roche reforça que o principal legado das guerras dos povos, para além de matar e mutilar, é a onda de refugiados que criam. De fato, a Guerra Civil da Síria resultou em um número exorbitante de deslocamentos. Segundo dados da Acnur, estima-se que cerca de 13,5 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas na Síria, sendo que dessas, 6,6 milhões cruzaram a fronteira. A grande maioria dessas pessoas procurou apoio em países próximos, como o Líbano, a Turquia ou a Jordânia. Uma parcela dessa população também buscou apoio na Europa. Em 2015, no que foi considerado o auge da crise, estima-se que cerca de 378 mil sírios chegaram ao continente europeu. Naquele ano, o número de solicitantes de refúgio, somando todas as nacionalidades, atingiu 1,3 milhões, quase o dobro da máxima registrada na história. Com o aumento do fluxo de solicitantes de asilo, se viu também um aumento de discursos que percebiam essas pessoas como uma ameaça. Oliver, Buzan e outros autores já estimavam em 1993 que a sociedade se tornaria o principal foco da segurança no continente europeu, ou seja, quase qualquer coisa que colocasse a identidade do nós em perigo poderia ser percebido como um inimigo, como uma ameaça, uma vez que a criação de uma identidade comum é essencial para a integração. Os imigrantes, por vezes, também são percebidos como uma ameaça à economia, por concorrerem por vagas de emprego, sobrecarregarem os caixas públicos, entre outros. E à política também, uma vez que, por exemplo, em um espaço de livre circulação, como o espaço Schengen, a migração pode gerar diversos embates entre os representantes estatais sobre como lidar com esse ocorrido. A percepção de ameaça à segurança física também continua presente e é intensificada, inclusive, após o 11 de setembro, quando frequentes relações com o terrorismo passam a ser feitas. Um aumento do número de atentados considerados terroristas passou a ser relacionado com a chegada dos imigrantes, e essa relação foi feita, inclusive, por políticos, o que contribui com a securitização do tema. For the last 6 months, we've been adding to that problem by allowing terrorists to come into Europe posing as migrants and refugees. And I have repeatedly said
that if we go on over the next few years, accepting countless millions of people, too many of them will be terrorists. Essa percepção de ameaça é teorizada por acadêmicos da Escola de Copenhague, que expandem o campo da segurança para outras temáticas, explicando como questões econômicas, sociais, políticas e ambientais podem sim serem consideradas como questões de segurança. Porém, esses autores demonstram que a segurança ela trabalha em uma esfera de exceção, por lidar originalmente com questões de sobrevivência. Ela ultrapassa a barreira da política e justifica, por vezes, medidas ilegitimáveis. Dessa forma, diversos acadêmicos estudaram o caso da migração na União Europeia e chegaram à conclusão que a mesma foi securitizada no continente, através de discursos de líderes que colocaram a situação como uma crise, um problema que precisava ser contido. Esses discursos tiveram um aceite por parte da população, considerada a audiência, algo importante ainda para a teoria da securitização, resultando em protestos, por exemplo, contra imigrantes, um aumento da xenofobia e percepções negativas em relação aos migrantes sírios. A União Europeia buscou soluções, se reunindo diversas vezes, e grande parte das propostas concentrou-se em medidas para limitar a chegada, fortalecer os controles da fronteira e acelerar o retorno. Outra iniciativa se concentrou na externalização das fronteiras, com acordos com países vizinhos da Síria, como o Líbano e a Turquia, buscando manter os imigrantes do lado de fora do bloco. O fortalecimento da Frontex também foi uma das decisões tomadas. A agência passou a receber cada vez mais orçamento e independência para fortalecer a fronteira europeia. A Frontex também foi alvo de diversas acusações de violência dos direitos humanos, por exemplo, pelas práticas de pushback, o que acaba por ferir o princípio do non-refoulement, que ficou evidenciado no relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude de 2022. No último ano, alguns líderes passaram a afirmar que a situação da Síria estava resolvida, em especial pelo fato de Bashar al-Assad ter sido recebido na cúpula da Liga Árabe. Esses discursos também podem ser incentivados pelo desejo de que os refugiados sírios voltem para o seu país de origem. Na Europa, a Dinamarca adotou a percepção de que parte da Síria estaria segura e, portanto, os refugiados poderiam voltar para lá, negando algumas renovações de refúgio. Entretanto, em 2023, o número de primeiras solicitações de refúgio de sírios chegou a quase 200 mil. Um aumento de cerca de 38% em relação ao ano anterior, muito provavelmente incentivado ainda pelo terremoto, que intensificou a situação em que o país se encontrava. Posto isso, podemos perceber que os migrantes, nesse caso tratados migrantes sírios, situam-se entre uma posição de, por um lado, quase expulsos dos seus países, como uma consequência das guerras contemporâneas que resultam em grandes fluxos de refugiados, e, por outro, frequentemente objetificados como uma possível ameaça ao seu local de destino. E nesse meio, inúmeras vezes encontram seus direitos humanos violados e se percebem mais vulneráveis a outros tipos de insegurança, como riscos climáticos. Obrigado por assistir, acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.